E se eu te disser que você nunca conheceu ninguém? Se eu te disser que tudo que você vê, as pessoas que você interage, não existem, entre aspas, são projeções. Pode parecer um papo de maluco, né? E existe uma linha de pensamento que leva isso bem à risca, né? Como se as pessoas não existissem mesmo. É a ideia do filme Matrix, por exemplo. E tá tudo certo, eu não vou seguir aqui para essa linha, a gente vai trazer para uma linha aqui mais dentro de uma realidade aqui, mas isso de fato existe. E aí eu vou te explicar em detalhes o porquê que essas pessoas, enfim, as situações são projeções. E eu vou explicar algumas chaves aqui de mudança de realidade. E olha só, a última que eu vou te explicar, talvez você nunca tenha ouvido, talvez já tenha, talvez não, mas eu vou te explicar aqui, acho que quatro, tá? A última delas é a que vai fazer você falar assim: caramba, a mudança está aí, tá bom? Bom, antes da gente começar, se você já acompanha aqui os vídeos, eu tenho te convidado aí nos últimos dias para conhecer, e se fizer sentido para você, adquirir o ativador de dinheiro inesperado. É o último produto que eu lancei nesse mês de dezembro, e ele vai ficar no valor de lançamento apenas até o dia 31 de dezembro. Tá? A partir do dia 1º de janeiro vai acontecer a mudança e ele vai para o valor maior, que é 6 vezes maior do que o valor que está agora. Tá? Então, se você já me ouviu falar sobre ele, toca aqui no link do primeiro comentário, veja lá se faz sentido, se fizer, adquira. Tá? Se você está me ouvindo falar sobre ele pela primeira vez, no final aqui do vídeo eu vou te explicar um pouco mais em detalhes também como que funciona, qual que é a proposta e tal. Então vamos lá. Vou usar aqui o que eu tenho usado nos últimos vídeos, né? Usado aqui o quadro para fixar isso aqui de forma mais fácil. Eu tenho aqui uma cola, né? Para não me perder aqui na conversa. Então a primeira regra é... Eita. Acho que eu deixei aberto isso aqui durante o final de semana. O mundo é criado pelas suas regras. Essa é a primeira coisa que precisa ficar claro para você. O princípio de tudo é isso. O mundo é criado pelas suas regras. O que isso quer dizer? Cada pessoa vê um mundo diferente e ela experiencia um mundo diferente. A gente tem uma ideia que é assim, né? O mundo é assim. O mundo é assim. As coisas são assim. E não são. Cada pessoa tem um mundo diferente. Cada pessoa vive em um mundo diferente. E o que difere uma e outra? As regras. As regras internas. Aquilo que você acredita cria o seu mundo. Você já meio que cansou de ouvir isso, né? Só que é possível que você ainda esteja querendo mudar a sua situação, esse mundo físico, com regras diferentes, com regras contrárias a que você tem, e não vai funcionar. Então, por exemplo, se você acredita que só prospera quem batalha, quem trabalha muito, e você quer ter uma realidade onde você prospere, mas você tenha tempo de qualidade, você tenha paz, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por quê? Qual que é a regra? Só ganha dinheiro quem batalha. Essa é a regra. Você nunca vai vivenciar uma experiência diferente da sua regra. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio de tudo é você aceitar isso. Se existe
uma coisa que acontece repetidamente aqui na minha vida, se eu vejo um ciclo disso acontecer, pô, parece que isso aqui, eu tô aqui numa roda gigante, né, que a coisa vai e volta para o mesmo lugar. Qual regra está criando isso? Essa é a primeira coisa. Aceitar que as coisas acontecem conforme as suas regras. Agora, vamos pegar isso, vamos aplicar no que diz respeito às relações com outras pessoas, né? Você não interage com pessoas, mas sim com suas versões. As suas aqui são suas mesmo. A sua, a minha. Para explicar isso, eu vou te dar um exemplo pessoal aqui. Durante a minha adolescência, eu tive uma relação muito conturbada com a minha mãe, né? Para quem já segue aqui há mais tempo, já falei várias vezes, fui criado como testemunho de Jeová, né? E existia ali, né, uma ideia muito rígida com relação aos princípios ali, né? E vez por outra eu dava uma escapulida naquilo, né? Especialmente no que diz respeito, não era nada, pelo menos na minha visão, né? Nada de problemático, nada de extremamente grave, mas não, por exemplo, né? Ó, você não podia beijar, não podia. Aí se eu fosse lá e beijasse, eu estaria pecando, estaria errando. E aí isso, minha mãe ficava chateada e isso era falado lá com os anciãos, enfim, né? Era esse tipo de problema. O meu problema com a minha mãe, eu só tive consciência disso bem depois. Na época eu só falava assim, cara, eu sentia, não, eu não gosto dela. Não gosto dela. Pô, mas como assim? Eu não gosto de uma pessoa que me deu a vida e que, pô, fez muita coisa ali pra, né, criar eu e a minha irmã. A minha versão dela era ruim. Entende? A minha versão da minha mãe era da pessoa que atrapalha minha vida, que me julga, só fica me julgando. Essa era a minha versão. Essa era a minha mãe? Não, essa era a minha versão dela. A versão da minha irmã provavelmente era diferente, a versão da minha família, das outras pessoas. Então, o que isso aqui quer dizer? Tá? Quando eu falo, você nunca interage com as pessoas. Não, se você muda a percepção daquela pessoa, aquela pessoa muda. Você entende? E não é que aquela pessoa muda. Existe uma versão daquela pessoa. Só que, baseado na sua percepção, você se conecta com cada versão. Hoje, eu me conecto com uma versão da minha mãe que é amorosa. Olha só. Que é amorosa, que gosta muito de quando a gente está junto, é sempre maravilhoso, a gente se abraça, a gente conversa e é tudo muito bom. Mas por que isso acontece? Porque eu mudei a minha percepção sobre ela. Olha só como são as coisas, né? Então, se você está enfrentando dificuldades com alguma pessoa, perceba qual é a versão daquela pessoa na sua cabeça. Essa pessoa é o quê? Essa pessoa é o quê?
Vou te falar uma coisa que é muito comum, né? A maioria do público aqui são mulheres. E aí eu já atendi N que o assunto é o mesmo. Meu marido não me apoia. Meu marido não me apoia. Enquanto você tiver a versão meu marido não me apoia, você estará conectada a uma versão de um marido que não te apoia. É isso. Só que existe um detalhe aqui. Aí o vídeo já está indo para um... Eu nem tinha planejado falar sobre isso, mas olha só. Existe a intenção de cada pessoa, né? As pessoas são livres. Porque quando fala isso, parece que você controla completamente. Ah, então se eu acredito que meu marido me apoia, ele vai apoiar? Cara, talvez não necessariamente ele. Porque ele pode escolher não. Mas se você falar, eu tenho um marido que me apoie, caso esse não seja o caso, as coisas acontecem de alguma forma para que você, aquilo, ó, esse aqui, esse não é o marido que vai te apoiar. Esse aqui é o que vai te apoiar. É assim que funciona, né? Então, eu falo isso porque aí, especialmente quando a gente fala disso, né, de relacionamentos amorosos, é uma coisa que acontece muito, né? E às vezes pode ter essa coisa, ai não, então eu tenho o poder de mudar a pessoa. Não, você pode mudar a versão daquela pessoa, mas lembra que existe um livre-arbítrio aí também, né? Porque senão, então eu controlo todo mundo. E não é bem assim que funciona. Mas se isso acontecer com você, bom, eu realmente não ia entrar nisso, mas é a melhor forma de eu dar esse exemplo, né? Boa parte aqui de você sabe que eu já fui casado, né, durante 8 anos com a mãe do meu filho e tal. Durante um bom tempo ali, quando a gente estava, né, meio que no final ali, eu tive também uma versão negativa dela, muito negativa, né? Só vi os pontos negativos. Depois eu comecei a mudar isso. Vi ela como uma pessoa diferente, fazia afirmações, eu fazia reprogramações falando que eu vi ela como uma boa pessoa, isso, aquilo, ou seja, mudando a minha percepção dela. Mas o nosso casamento não continuou. Não fazia mais sentido. E acabou de uma forma, assim, que, por exemplo, né, o advogado que cuidou da nossa questão falou assim, cara, eu nunca peguei uma coisa tão fácil assim de se resolver, porque não tinha, briga de... Não, foi aquela coisa que acabou assim, olha, né? E hoje a gente tem uma relação ok, né? Óbvio, não amizade, mas é nítido a gente ver, olha, isso aqui foi realmente o melhor, né? Então, o que eu quero te dizer com isso, né? Não quer dizer, especialmente no que diz respeito a relações com outras pessoas, que sempre as coisas vão acontecer como eu imagino, porque existe ali um livre-arbítrio. Mas mudando a sua percepção, você tendo uma percepção boa, caso as coisas não, elas sigam de uma forma diferente do que você gostaria, isso vai acontecer de uma forma que seja boa e que seja leve. Ok? Bom, aí a gente vai entrar aqui no ponto principal desse vídeo. Isso aqui na realidade está sempre atrasada. Se você entender isso, isso muda tudo. O que eu quero dizer com isso? O que
que eu quero dizer com isso? A gente usa a analogia do espelho, né? O princípio do espelho. A sua realidade é um espelho. Ela só está mostrando o reflexo de quem você é, do que você é, e etc, etc, etc. E é por aí mesmo. Só que tem uma questão. O reflexo do espelho, ele é assim, né? Eu entro na frente do espelho, eu já olho aquele reflexo. E a realidade não é assim. É um reflexo, mas é um reflexo atrasado. Olha só. A realidade é um reflexo atrasado. Ou seja, vamos tratar como realidade o que estou vendo, o que estou sentindo, né? Vamos trabalhar com isso. A gente poderia ir para um lado mais maluco aqui, que falar que a realidade não é essa, mas vamos tratar dentro aqui para ficar uma coisa para a gente compreender, né? Então, isso aqui, esse físico, é uma realidade atrasada. Por que entender isso muda tudo? Muitas das vezes você começa a mudar de fato o que muda a sua realidade, que são as suas crenças, as suas regras. Então você já entendeu isso. Se eu mudar as minhas regras, a minha realidade muda. Só que o que acontece? Você começa a mudar as regras. Só que como você já sabe a realidade é um espelho, é um reflexo do espelho, você quer ver na mesma velocidade do reflexo. Pô, mas eu já mudei aqui, como que eu não estou vendo isso agora? É porque muitas das vezes não é assim. Não é assim. A realidade que você está vendo agora foi construída por anos, décadas. Então, às vezes, vamos colocar um exemplo claro aqui, pegando o que eu falei aqui no início do vídeo para ficar muito fácil de entender. Durante toda a vida, eu aprendi que o dinheiro se ganha na luta, na batalha, no sacrifício. Ok. E aí eu vejo essa realidade, eu vivencio isso. Aí, chega um cara para mim e fala assim, cara, não, pode ser leve, pode ser fácil, pode ser sem sacrifício, pode ser sem luta. E eu acredito nisso, e eu aceito isso, e eu coloco isso na minha realidade. Eu falo, cara, é assim, eu aceito, eu mudo isso, eu aceito que a coisa pode ser leve, só que eu já mudei isso, mas a realidade ainda não mudou aqui. Por quê? Porque ela está atrasada. Ela está atrasada. Você cria ela aqui e você vivencia aqui. Existe um gap aqui, sabe? E às vezes isso é terrível, porque você fala assim, nossa, mas eu já mudei, eu estou fazendo tudo certo, mas eu não estou vendo aqui mudando. É porque realmente é assim. É assim. A realidade, ela está atrasada. E aí o que acontece muitas vezes aqui? A pessoa desiste, né? Ela fala, nossa, eu não estou vendo nada, não, isso aqui é uma grande bobagem. Isso aqui não existe, isso é só conversa fiada. E ela volta para aquele padrão antigo e uma coisa que eu falei no outro vídeo, né? Você sempre vai estar certo. Você sempre vai estar certo. O que vai acontecer? A pessoa vai falar, isso é uma grande bobeira, ela vai voltar para aquele padrão, não acredita em nada, e ela vai continuar vendo as coisas. Ela vai falar, tá vendo? Falei que tudo era bobeira? Falei, sim. Sim. Porque o mundo sempre vai dizer sim. Você sempre vai estar certo. Sempre o que você acredita vai acontecer. A gente conversou de várias coisas importantes aqui nesse vídeo, eu acredito. Mas isso aqui é o mais importante. Você entender isso. Você entender que existe um processo aqui até que você veja realmente aquilo que você está afirmando, que você às vezes já colocou no seu subconsciente, mas a coisa não aconteceu imediatamente. Existe isso. Para não existir isso, seria necessário estar em um nível de consciência absolutamente extremo. Vamos pegar Jesus, né? Que fazia exatamente isso. Pão e peixe, tum!
e a coisa acontecia. Você é cego, vai enxergar. Pô, cara, nós estamos falando de, né, um nível completamente diferente, né? Para o nosso nível aqui, na grande maioria das vezes, vai gerar esse tempo. Pô, e quanto tempo, Fabrício? Quanto mais você ficar preocupado com o tempo, mais demora. Por quê? Você só se preocupa com o tempo quando algo está ruim, né? Você não preocupa com o tempo quando uma coisa está boa. Se você estiver no local com amigos, rindo, comendo, bebendo, você vai olhar o relógio? Você vai ficar preocupado de, nossa, será que... quanto tempo que eu estou aqui? Nossa, será que... Não, você esquece o tempo, porque tá bom. Então, se você quer que isso aqui aconteça da forma mais rápida possível, esqueça o tempo. Como? Estando bem agora. Aí a gente volta sempre na primeira regra que eu trago aqui. O que você está sentindo, você está pedindo. Se você quer que o que você vê aconteça, né, mais rapidamente, que seja menos tempo entre o que você visualiza e aquilo que você vê de fato, se você quer diminuir esse tempo, sinta-se bem agora. Isso é o que vai fazer realmente tudo acontecer. Tá certo? Bom, a maioria das pessoas que me acompanham aqui entram nesse assunto pela questão financeira, né? E como eu disse no início aqui do vídeo, eu criei recentemente um produto que ele, né, tem um nome comercial bem chamativo, né? Que parece uma mentira, eu sei, né? Mas enfim, é intencional até, tá? Que é o ativador de dinheiro inesperado. Essa é a versão 2.0 desse produto. A primeira foi em 2020. Tá? No link que tem aqui, você vai tocar nesse link aqui, você vai ver lá vários depoimentos da versão 1.0. Né? O que é isso aqui? É um áudio de reprogramação. O que esse áudio faz? Duas coisas. Primeiro, ele te coloca em alta frequência. Essa é a primeira coisa. Né? Então, quando você está ali com as questões financeiras, né, não bem resolvidas, normalmente você vai ficar preocupado, chateado e qualquer ado aí a mais, né? E a primeira regra é isso, se sentir bem. Então a primeira coisa que esse áudio te ajuda é nisso. E a segunda coisa é mudar a regra. Qual que é a regra que está aí, né? Estou precisando de dinheiro, o dinheiro está travado, o dinheiro não chega, e ele vai colocar a regra assim, olha, já chegou. É isso. Esse áudio, eu sempre falo, né? Ele não foi criado com o objetivo de resolver todas as suas crenças, todas as suas... Não. Ele foi criado com o objetivo de te mostrar o resultado o mais rápido possível. É isso. Mas é bem possível que depois você veja esses resultados, depois precise de fazer algo completo e definitivo. Mas aqui, eu te afirmo, e aí é dado aqui uma garantia de 30 dias nesse produto, não só 7 dias, como são a maioria, né, dos produtos aí, exatamente para que você tenha tempo de testar isso com tranquilidade, tá bom? Esse produto ele vai estar nesse valor de R$ 47,00 por... Hoje eu estou gravando dia 29, não sei que dia que você está assistindo, né? Mas quando for o dia 1º de janeiro, ele já vai passar para o valor normal, que é aproximadamente aí R$300, tá bom? Então, se isso aqui fez sentido para você, toca aqui no link que está no primeiro comentário, veja lá se faz sentido para você, enfim, né? Veja se você sente a confiança necessária e se fizer sentido, adquira. Fez sentido esse vídeo? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você pensa sobre as nossas conversas e a gente se vê em um próximo vídeo.